Vamos começar pela cabeça. Então, eu pesei 30 graminhas de massa na cor branca. A gente faz uma bolinha. E como se fosse uma pera. A gente enrola para formar uma perinha. Aí fica assim. A parte de cima mais fininha e a parte de baixo mais grossinha. É o princípio de um rostinho ou um corpinho. Agora a gente vai demarcar a área dos olhos. Com o próprio dedo mesmo, vamos apertando de um lado até o outro. Assim, ó. Agora vamos começar a beliscar na parte mais gordinha, nas laterais. Belisca de um lado e do outro. Vamos dar uma roladinha na mão para que ela fique arredondada a parte de baixo. E sempre nesse processo, beliscando as laterais e rolando. Agora, como se fosse uma pinça com os dedos, vamos dar umas beliscadas nas laterais e puxando, para que fique o biquinho bem comprido. Fazemos isso de um lado e do outro. Depois de feito isso, agora a gente vai demarcar o focinho. Com o próprio dedo, vamos afundando e rolando até que encontre a parte de cima onde a gente fez a marcação dos olhos. A gente faz isso de um lado e do outro para formar o focinho da gatinha. Assim. Agora vamos tirar as marcações mais expressivas e deixar bem redondinho, sem marcação alguma. Agora vamos puxar mais um pouco para que esse biquinho fique bem comprido, que é onde a gente vai fazer o bigodinho dela. Assim, ó. Agora a gente vai marcar a boquinha dela com um boleador redondo, não muito grande. Agora a gente vai marcar a boquinha bem no centro do focinho. Vamos inserir bem fundo, puxe para baixo e para fora ao mesmo tempo, assim. Agora vamos pegar uma estaquinha de gravata, essa, pra gente separar o focinho da gatinha. Tiramos as marcações. Reforçamos o focinho para ficar mais em evidência. Agora, com o cabo de um pincel, vamos fazer os lábios da gatinha. De fora para dentro, a gente vai rolar. Rola de baixo para cima. E na lateral do outro lado também. Vamos acertando. Agora com o cabinho do pincel, vamos rolar dentro também, pra ficar bem bonitinho, bem certinho. Agora com a própria mão mesmo, o próprio dedo, a gente vai alisando e apertando mais um pouquinho para que a boquinha fique bem redondinha, bem certinha. Com o boleador que abrimos a boca, vamos marcar onde vai o narizinho dela. Eu já fiz do outro lado o bigodinho. E agora a gente vai fazer desse outro lado. Eu corto 2 vezes com a tesoura. Cortamos o do centro na diagonal, de um lado e do outro. Agora, com uma estaquinha de faquinha, a gente vai acertar para tirar as marcações da tesoura. Pronto. Agora vamos fazer o corpinho.
Para o corpinho, vamos precisar de uma bolinha de 25 milímetros e 20 graminhas de massa branca. A gente vai inserir a bolinha de isopor na massa até a metade da bolinha. Vamos puxar para cima e fechar para que não entre ar. Vamos puxar mais um pouco e fechar. Vamos deixar nesse formato aqui, de uma perinha. Vamos inserir o palitinho e deixar o corpinho secar. Agora vamos fazer as patinhas traseiras. Para cada patinha eu pesei 4,5 graminhas de massa. A gente faz uma bolinha e com o dedinho mindinho a gente rola no meio para lá e para cá. Vamos tirar todas as marcações, alisar bem. E agora vamos dobrar ao meio. Uma leve dobradinha, não precisa ser muito. E a outra parte que não alisamos, a gente vai achatar sobre a mesa. E também alise um pouco. Depois de alisado, marcado, a gente vai fazer as marcações dos dedinhos. A gente marca 2 vezes. Achata um pouquinho, alisa um pouco, tira as marcações e ela vai ficar assim. Agora com as duas já feita, pronta, vamos pegar o corpinho e vamos posicionar na parte de baixo. Colando de um lado e do outro. O meu eu não passei cola porque o corpinho ainda está úmido. Mas se o seu já estiver seco, de você já estiver seco, vocês passem cola. Eu colo as patinhas com o corpinho um pouquinho inclinado na diagonal, tá? Agora a gente vai fazer as patinhas da frente. Eu pesei 6 graminhas e meia de massa para cada patinha. A gente faz uma bolinha e com as mãos a gente vai rolando, deixando a pontinha, uma das pontinhas mais gordinha e a outra a gente afina. Assim. Com a parte gordinha a gente posiciona sobre a mesa e aperta. Tira as marcações. Rola um pouquinho. Agora com uma faquinha vamos marcar o dos dedinhos também. Eu dei 2 marcadinhas em cada lado para deixar ela mais fofinha. As 2 prontas vamos posicionar sobre o corpo. Eu não colo de frente as patinhas, eu deixo ela um pouquinho de lado e abro um pouco. Na parte de cima não podemos deixar juntos, porque no centro a gente vai colocar o pelinho do peitinho dela, então tem que ser separado. Assim, ó. Agora com 3,5 graminhas de massa, a gente faz uma bolinha, uma coxinha bem alongada que a gente vai fazer o pelinho do peito dela.
Depois que fizemos a coxinha, vamos achatar completamente. Com uma esteca de faquinha, vamos fazer as marcações para imitar os pelinhos dela. Eu faço as marcações como se fosse de uma folha, assim. Com uma esteca de faquinha, a gente vai fazer risquinhos onde marcamos para imitar os pelinhos dela. A gente marca dos dois lados. Agora pega o corpinho e centraliza bem na abertura onde deixamos na perninha. Com a esteca vamos apertando e a parte de baixo na patinha dela a gente aperta para unir. Dá umas ajeitadinhas. E a parte do pelinho a gente vai acomodando no corpinho. Vamos tirar o excesso de massa, porque não precisamos de tudo isso no topinho. Com 4,5 graminhas de massa, a gente vai fazer o rabinho dela. Vamos fazer uma coxinha bem alongada de um lado e do outro uma leve coxinha, vai formar um quibezinho. Com a esteca de faquinha, vamos fazer as marcações do rabinho. Eu faço da seguinte forma: na lateral dele, vamos fazendo uma marcação de como se estivéssemos fazendo uma folha, exatamente uma folha. Porém, o rabinho ele está roliço, né? Está redondinho. Então, eu faço de um lado e do outro. Vai ficar assim. Vamos dar uma leve entortadinha na parte menor para podermos encaixar no corpinho. A gente pega o corpinho e encaixa bem no centro. E a parte de cima, para fazer o charminho, vamos dar uma entortadinha para fora. Assim. Voltando ao rostinho, agora vamos colocar os pelinhos do focinho dela. Eu peguei a cerda da vassoura na cor preta e eu peguei 3 e cortei ao meio. Não precisa ser muito grande. Com o palitinho, a gente vai fazer 2 marcações no focinho na parte de cima e uma no centro na parte de baixo. E vamos inserir os pelinhos no focinho dela. Depois de inserido, vai ficar assim. Vamos fazer então o narizinho dela e a parte de dentro da boquinha, né? Pra ficar imitando a linguinha. Então, a gente pega um pedacinho de massa, um tom rosa, e faz uma bolinha e um leve rolinho, e coloca onde demarcamos inicialmente a área do nariz. Eu peguei uma bolinha pequena, sem medida mesmo. E para fazer a boquinha, a parte de dentro da boquinha, eu peguei um pedacinho de massa rosa, no mesmo tom do nariz, bem pequenininho. E a gente coloca dentro da boquinha e aperta com o cabinho do pincel mesmo. Vai apertando e acomodando dentro. Dá uma roladinha com o pincel para aderir bem, né? E vai ficar assim.
Agora a gente vai fazer as orelhinhas. Para cada uma eu pesei 1,5 gramas de massa. A gente faz uma bolinha e uma coxinha, não muito alongada. Vamos achatar então. Eu peguei uma gravatinha mesmo, uma esteca de gravatinha, e a gente aperta no meio. Depois dá uma afinadinha na pontinha, porque dá uma deformidade leve, né? E as duas vai ficar assim. Para fazer a parte de dentro rosinha, eu peguei 2 bolinhas bem pequenas de massa, fiz uma coxinha bem alongada e apertei. A gente centraliza no centro, onde afundamos, né? Com a esteca de faquinha, e com a própria esteca a gente vai apertar para acomodar a mesma. Vai ficar assim. As duas prontas, vamos pegar uma tesoura e cortar o excesso na parte de baixo, na parte mais gordinha. Dá uma acertadinha para tirar as marcações e vamos colocar na cabecinha. Eu colo elas bem na lateral. Não colo muito em cima, não. Eu colo mais perto do bigodinho, em cada lateral. Assim. Dou uma entortadinha, né, de leve. E pronto. Agora a gente vai fazer o cabelinho, que fica bem no topinho da cabeça. Com 1 graminha de massa, a gente vai fazer uma coxinha um pouquinho alongada de um lado, e do outro a gente vai fazer uma leve coxinha para formar um quibezinho. E com o mesmo processo que fizemos o rabinho dela, a gente vai fazer o cabelinho também, com as mesmas marcações. Marca de um lado e do outro. Passa um pouquinho de cola e coloca bem no topinho da cabeça. Dá uma leve entortadinha para dar um charmezinho no cabelinho. Vamos reservar agora para fazer o lacinho que vamos colocar no cabelinho dela. Com 1 graminha de massa, então, num tom rosa mais escuro que o narizinho. A gente faz uma bolinha e com o auxílio do cabo do pincel a gente vai colocar no centro e vai rolar de um lado para o outro. Tira as marcações mais fortes. Vamos achatar sobre a mesa. Dá uma acertadinha em alguma imperfeição. E agora a gente vai cortar. Sim, eu corto o meu lacinho ao meio. A gente tira as marcações da tesoura. Tirei as duas. Agora a gente vai fazer a marcaçãozinha do laço. Com uma esteca de faquinha. Faz 2 marcaçõezinhas assim, do lacinho. As duas prontas, a gente vai pegar um pedacinho de massa, no mesmo tom. Uma bolinha bem pequena, para fazer o centro do lacinho. O lacinho que eu faço fica assim.
Agora com um pedacinho bem pequenininho de massa, a gente enrola e faz uma cobrinha bem compridinha pra gente enrolar em volta do cabelinho. Vamos colocar em volta do cabelinho e tirar o excesso na frente. Agora vamos passar cola. E a gente cola o lacinho agora. Vamos deixar secar para fazer a pintura dos olhos depois. Agora vamos fazer o lacinho maior. Com 10 graminhas de massa, no mesmo tom de rosa que fizemos o lacinho do cabelo, a gente vai fazer uma bolinha e com o dedo mindinho a gente vai enrolar no meio. Assim. Alisa um pouco para tirar as marcações. E achata dos dois lados. Em uma das pontas, a gente vai puxar bastante. Vai puxando, puxando e afinando a pontinha. Puxa e afina a pontinha. A parte de cima a gente vai deixar um pouquinho mais arredondada. E a outra pontinha a gente vai deixar mais compridinha e afinadinho o biquinho. Vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Vai ficar assim. Agora com o dedo mindinho a gente vai fazer uma marcaçãozinha na lateral. Afundando um pouquinho, para dar um movimento no nosso laço. Pronto, assim as duas. Agora com uma esteca de faquinha a gente vai fazer a marcaçãozinha. Eu marco 2 vezes. As duas marcadas, agora a gente vai cortar no meio como o lacinho menor do cabelinho que fizemos. Alisa da mesma maneira, para a pontinha ficar mais arredondadinha e mais fininha. Vocês podem fazer o laço de uma outra maneira também, não precisa ser exatamente esse. Alise bem para ficar assim, com as pontinhas bem arredondadinhas. Agora a gente vai fazer a golinha do pescocinho, onde vai o lacinho. A gente pega 2 graminhas de massa no mesmo tom de rosa do laço, faz uma bolinha e com um boleador redondo, um maior, a gente vai achatar sobre a mesa. Somente isso. Aí a gente pega o corpinho. Se tiver necessidade de passar cola, você passa. No meu não vou passar porque ainda está úmido. A gente vai acomodando sobre o pescocinho dela. Agora a gente vai inserir a cabecinha. Eu não vou passar cola porque ainda está úmida a massa, então ela vai aderir bem. A gente acomoda bem. Agora vamos fazer a bolinha que vai no centro do lacinho. Um pedacinho de massa menos que meia graminha, a gente vai colar na golinha que fizemos, no centro. Passar a cola nas pontinhas do lacinho. E vamos colar dessa maneira.
Aperte bem para ela aderir e não soltar. Pronto. Agora a gente vai fazer a pintura dos olhinhos dela. Com o auxílio de um lápis, a gente vai fazer 2 marcações para a gente auxiliar no risco. Então, um pouquinho longe do narizinho dela, quase um meio centímetro mais ou menos, e de 1 centímetro de um pontinho que a gente marcou ao outro, a gente vai deixar 1 centímetro de distância. Assim, dessa maneira. Partindo do primeiro pontinho que fizemos, perto da orelhinha, do finalzinho da orelhinha, a gente vai fazer outra marcaçãozinha, dando a distância de 1,5 centímetro mais ou menos. Aí a gente faz um outro pinguinho, quase perto do finalzinho da orelha. Dessa maneira. A gente faz do outro lado também. Esses pontinhos nada mais é pra gente ter uma base de onde vai começar o risco e onde vai terminar. Pra gente não fazer torto. Agora, subindo sentido ao começo da orelhinha dela, a gente vai começar a riscar pra cima. E já vamos começar a descer e encontrar o pontinho que fizemos. Dessa maneira. Na parte de baixo a mesma coisa, vamos fazer um pouquinho mais gordinho. E vamos afinando até encontrar o primeiro pontinho que fizemos. Vai ficar dessa maneira. Vamos fazer o mesmo do outro lado, eu vou repetir com vocês. Faz o risquinho sentido ao começo da orelhinha. Veja mais ou menos onde começamos a descer do outro lado, para a gente fazer os dois simétricos. E já vai descendo para encontrar o outro pontinho. A parte de baixo a gente faz o risquinho mais reto e dá uma leve entortadinha para encontrar com o pontinho que fizemos. E ficou pronto o olhinho. Esses pontinhos que a gente fez é uma ótima base para a gente não errar. Agora, com uma caneta permanente preta, a gente vai refazer o risco que fizemos de lápis. Depois de marcar os dois, a gente vai fazer o delineado do olho dela. A gente deixa somente o centro mais gordinho, com a marcação da caneta mais grossa, e as pontinhas a gente vai afinando. Assim. Pronto, eu já fiz os dois. Agora a gente vai fazer os olhinhos dela com uma canetinha azul. A minha eu usei uma canetinha da ponta grossa, mas o ideal é uma canetinha com a pontinha mais fininha. Então a gente faz um risco meio oval
não faz um risco reto, né? E vai preencher dentro todinho. Assim, feitos os dois, agora com um cotonete, a gente molha a pontinha dele e vai dando leves batidinhas na parte azul que marcamos, que pintamos. Vamos bater bastante para tirar bastante o excesso dele, para ficar um azulzinho mais clarinho. Desta forma. Faço isso no outro também. E eu pintei já a parte de dentro, a parte preta do olhinho dela. E agora eu vou fazer o outro lado com vocês. Com uma tinta PVA preta, pode ser também tinta de tecido, tinta acrílica. A gente molha o pincel, um pincel bem fininho. E vamos seguir o mesmo risco que fizemos, o mesmo formato do risco que fizemos na parte azul do olhinho. Não é arredondado, é oval também, da mesma maneira. Marca de um lado, depois marca do outro. Oval também, não faça um risco reto, faça um risco ovalado e preenche todo o centro. Dessa maneira. Agora a gente vai fazer os cílios dela. Com a mesma caneta que marcamos o olho, vamos riscar os cílios. Eu faço 3. E a parte de baixo eu deixo mais cheio e a pontinha já deixo mais fininha. Dessa maneira, bem simples. Agora a gente vai pintar a sobrancelha, um risquinho simples também. Fazer o outro lado também. Pronto. Agora a gente vai fazer só o pontinho de luz com uma tinta branca PVA também. Com o auxílio de um palitinho, a gente faz um pinguinho de luz no centro, entre a parte preta e a parte azul do olhinho. Prontinho, nossa gata Marie ficou pronta. Linda, muito linda. Eu amei fazer essa aulinha para vocês. Ela seca, ela fica com 8,5 centímetros. Ela não é uma peça grande. Bom, eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.